Senhora dos raios, Senhora dos ventos, Senhora do sopro divino, curador, Senhora que por onde passa, nunca passa despercebida, sempre traz um furacão de renovação na nossa vida. Amada, olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos à leitura de domingo. É uma tiragem especial que eu chamo de Enigma da Esfinge. Você em casa deve escolher uma das 3 pedras que estão na mesa. Veja qual chama mais a sua atenção. E eu vou tirar conselhos do tarô para os 3 grupos. O enigma de hoje é uma frase específica, uma pergunta. E esta pergunta é a seguinte: o que me bloqueia no campo do amor? Veja, primeira pedra é uma pedra de enxofre. Segunda pedra é a dolomita. Terceira pedra, rosa do deserto. Veja com qual pedra você se conecta. Eu vou começar a tiragem pelo primeiro grupo, quem escolheu a pedra de enxofre. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp. Caso você queira agendar uma consulta particular comigo, é só me mandar uma mensagem, eu mesma respondo. E é bom lembrar também que ao final dessa tiragem eu sempre faço uma ativação pedindo abertura de caminhos para os 3 grupos, principalmente no campo do amor, que é o tema de hoje. E esta ativação será feita para o Orixá Yansan. Então vamos ao primeiro grupo, o que o tarô traz sobre esse bloqueio no campo do amor. Para esse primeiro grupo, é importante olhar para questões do passado, questões kármicas, espirituais, pela sacerdotisa aqui, mostrando o 8 de paus, que é a carta que representa a infância, com relação à mãe. Então, um bloqueio no campo do amor, talvez você tenha sofrido algum tipo de ruptura com relação à mãe, ao amor materno. Essa ruptura, ela se dá de diferentes formas. Às vezes, por exemplo, uma mãe que teve complicações pós-parto e se ausentou, ficou internada um tempo, a criança pode entender aquilo como um abandono. A criança não sabe, ela não tem consciência daquilo, ela só sente a falta da mãe, né? Em algum momento, pode haver algum tipo de afastamento ou ruptura, ou de repente um irmão que ficou doente, precisou mais da mãe naquele momento. Vem aqui uma questão da infância, falando o bloqueio no campo do amor tem relação com a sua mãe. Por quê? Sabemos que a relação com a mãe é a base para as demais relações na vida. Então o tarô está falando sobre essas questões e que pode também ter um componente espiritual pela carta da sacerdotisa, e seria bom você aprofundar neste tema, olhar para isso, tentar ressignificar se você teve uma mãe ausente, uma mãe que te abandonou ou te rejeitou, também tem várias possibilidades, ou te maltratou. Você carrega feridas da infância e talvez a espiritualidade te ajude a superar isso. Outros conselhos aqui, ó, desestruturação com a torre no campo da felicidade e a rainha de copas, que fala sobre se conhecer. Então, existem bloqueios porque você talvez tenha uma ideia de felicidade, de amor, que é um pouco platônico. E isso não se sustenta ao longo do tempo. Quando você se relaciona com alguém, isso logo vira um castelo de areia. E a sua ideia de felicidade também cai junto com este castelo. Então, é hora de você se aprofundar mais. Aqui fala sobre sair do raso, sair do superficial e olhar. Talvez você seja uma pessoa ali muito romântica, muito emocionada ou muito dependente e acha que só vai ser feliz ao lado de alguém. E o tarô indica que você precisa desconstruir primeiro
essa ideia de que você só vai ser feliz com alguém ao seu lado, para você se aprofundar e descobrir a felicidade dentro de você, em primeiro lugar. Então, um conselho bastante direto neste campo do amor. E por fim, a carta do ganho com o eremita e o deboche. Neste campo do amor, o bloqueio pode ser que você dê demais nas relações, um lado ganha e o outro lado sai perdendo. Quando você acha que será retribuído ou retribuída nos seus préstimos, na sua dedicação, no seu desempenho, você acaba quebrando a cara. Então me vem a energia de uma troca desequilibrada, que um lado ganha e o outro lado só perde. Emocionalmente fica completamente esgotado. Né? Porque essa carta aqui, o 7 de copas, fala sobre a deterioração do seu emocional. E o eremita é alguém que caminha com luz e sombra. Então tem o seu lado luminoso, que você pode ser uma pessoa bastante prestativa, uma pessoa altruísta, preocupada com o outro, muito empata, que se coloca no lugar do outro também, que entende as dores do outro, mas você ignora, você rejeita as suas dores, né? Você acaba se expondo demais e aí toma na cara esse revés. Então, esta forma de amar também, ela só te traz danos e prejuízos, inclusive financeiros. Pela carta do ganho, pode ser que você dê demais, inclusive financeiramente, para o outro lado, quando você se relaciona com alguém. Então, são os conselhos aqui, inicialmente, para o grupo 1. Vamos ver o que mais o tarô fala para este grupo. O que temos aqui? Olha, a própria carta do amor, mudança, riqueza. Aqui fala sobre você saber somar primeiro para depois compartilhar, para depois dividir. Então, precisa mudar o foco, a forma como você lida, como você encara o que seria o amor ideal ou uma relação amorosa. Essa relação tem que te trazer ganhos. Não pode ser uma relação que você de cara esteja em débito com a outra pessoa, né? Que você divida aquilo que você tem. Primeiro precisa construir uma base para depois você dividir aquilo que é da relação. Né? Dividir no sentido assim de trocar, de compartilhar. E não de você ficar no prejuízo. Olhar para o amor de uma forma diferente, muito mais agregadora. É o que está faltando aqui. Em todas as relações. Tá? Porque a gente pode falar aqui de amor fraterno também, do amor espiritual. O que mais para este grupo? Ó, de um lado a penitência, o sacrifício, e do outro lado os exageros. O pendurado e o 4 de copas. E entre eles a carta da virtude. Aqui fala sobre equilíbrio entre as trocas. Equilibrar os pratos dessa balança. Não é você ficar na privação total e não é você ficar no deslumbre total. Porque às vezes você pode se jogar no amor de uma forma assim, até mesmo um pouco inconsequente. Né? Querer viver tudo de uma vez, extravasar toda aquela emoção. São as famosas paixonites, né? E a paixonite é como se fosse uma inflamação. É um dano no nosso corpo. E é preciso ter aqui o pé no chão. Então, novamente, como já falei sobre construção, aqui também é a construção. Como que você pode, às vezes, se apaixonar e se colocar numa posição de uma pessoa completamente rendida, como se o outro tivesse a sua vida nas mãos dele e você fazer tudo pela pessoa, você se julgar completamente. Então, são atitudes ali de tudo ou nada. Ou de privação total e sacrifício, ou de deslumbramento total e excessos, também excessos emocionais. A virtude, olha que bonito, tudo equilibrado. Dar e receber, trocar, compartilhar, construir. Isto sim é um caminho
reto. É um caminho ponderado, equilibrado para se amar. Finalizando para este grupo, o que mais é importante? Aqui vem figura de casal, como o imperador de um lado, a rainha de ouros e entre eles o hierofante. O hierofante, em outros tarôs, é o Papa. Ele fala sobre dogmas também. Então veja se você não encara o amor de uma forma um pouco arcaica ou tradicional demais. Tá? Cada um vai encarar o amor da forma que lhe convém. Mas aqui eu sinto uma energia da pessoa que é quadrada, sabe? Quer viver uma coisa como se fosse um amor de época, por exemplo. Sabe daquelas novelas de época? Coisas que não existem. Então, é para você quebrar alguns dogmas. E você também aumentar, ampliar o seu leque de oportunidades. Tá? Pare de viver do passado, porque essa rainha olha muito para o passado. Então, como eu falei, amor como se fosse novela de época, ali a gente está falando muito de passado. Cuidado para você não querer, por exemplo, reproduzir o casamento dos seus avós ou o casamento dos seus pais. Como aquele ideal do homem, o ideal da mulher. As relações, elas também acompanham as mudanças dentro da sociedade. Hoje a mulher, por exemplo, tem muito mais liberdade do que antigamente. Então reveja aí se você não está, de alguma maneira, idealizando ou tentando colocar alguém dentro de uma caixinha, né? Uma caixinha ali de antiguidades. E que isso não se sustenta ao longo do tempo. Você vive ali só sonhando. Então são os conselhos finais para o grupo 1. Trocando agora de pedra, vamos para o grupo 2. Quem escolheu a dolomita. Só vou embaralhar aqui. Aproveite para ver outros vídeos do canal. Tenho aí a playlist do Enigma da Esfinge. A cada domingo temos um tema diferente, um orixá ou uma linha de trabalho espiritual diferente. E que sempre ajuda destravando os caminhos. É a egrégora que atua na mesa, a egrégora que está sempre comigo e que eu faço questão de trazer também para as tiragens. Vamos às cartas para o grupo 2. O primeiro conselho que te bloqueia no campo do amor é você sempre procurar sarna para se coçar, sendo atraída por um perfil de pessoa, de um homem aqui, no caso, que é totalmente indisponível, relacionamentos que são tóxicos, abusivos, já abriu com a carta da crueldade, não tem nem o que falar. Um perfil mais explosivo desse cavaleiro de paus é alguém que tem muita impulsividade e interferências, ou seja, alguém que interfere na sua vida, nas suas escolhas, naquilo que você faz, naquilo que você é. Então, olhar para isso porque é um masculino que, por si só, mostra desequilíbrio. Se você está achando que você deve, por exemplo, namorar ou casar com alguém que tem esse perfil, você pode virar estatística. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Então, aqui fala de uma pessoa muito destemperada, muito autoritária, e que interfere nas suas escolhas, na sua vida, e pode ter esse caráter de achar que você tem que ser submissa, que você é uma propriedade. Então, cuidado se você acaba atraindo pessoas que têm esse perfil. A princípio, você pode estar confundindo a proteção, entre aspas, com violência. E é algo que você precisa tratar em terapia. Tá? Não é assim que você muda esse padrão. Existe uma raiz para isso. Então, você vai ter que olhar para a sua história de vida. O que você teve de referência com relação aos seus pais, ao seu núcleo familiar. Saia fora disso. Então, primeiro conselho, cuidado com essas pessoas que também, pessoas que têm algum tipo de autoridade ou destaque.
e que acabam sendo abusivas por isso também. Continuando aqui, 8 de paus, desculpe, 8 de paus, 6 de paus e as de copas. O que essas cartas trazem com relação ao amor? Uma certa infantilidade, uma certa ingenuidade que te leva a quebrar a cara. Então, você às vezes olha para alguém, o seu olho brilha e você já acha que é aquela pessoa. O As de Copas fala que você se abre emocionalmente, que você acaba sendo uma pessoa muito transparente. E não é que isso seja errado, não que isso seja errado, mas tem que ter um equilíbrio, né? Não é simplesmente encontrar alguém e se abrir completamente para a pessoa. Tudo tem que ser construído. Então, a vitória aqui fala sobre você achar que este cara, por exemplo, que você encontra, é o príncipe encantado, é o eleito, é o enviado de Deus. E você já se abrir emocionalmente para isso. Então, não seja ingênua, né? As coisas têm que ser construídas. E é incrível porque eu vejo muitas mulheres, e não tô falando de adolescentes, né? Até mesmo clientes, que parece que se deslumbram com alguém que mais ou menos é o perfil que ela pensa, ou que ela imagina, ou que ela queria. E aí se jogam completamente no abismo. Então tem que ter cuidado, né? Não pode só acreditar naquilo que você vê ou naquilo que você sente. Tem que ler as atitudes das pessoas. Então, não pode contar vitória antes do tempo, antes de ler as atitudes. Não pode ignorar os sinais. Porque às vezes você vê uma atitude que não é tão legal, mas em nome daquele sonho que você quer viver, daquela companhia que você quer ter, você acaba passando por cima. Vem também a carta da mudança, 2 de ouros, com rainha de espadas e a carta da estrela. Aqui, sobre o que bloqueia no campo do amor, talvez você esteja cortando muitas cabeças antes do tempo. Claro, são as experiências da vida. Você pode colecionar histórias que não são tão boas. Pode até mesmo ter alguns traumas. E se colocou no lugar também de uma mulher indisponível, que aparentemente está disponível, mas na realidade, ao menor deslize da outra pessoa, você não dá chance da outra pessoa se mostrar. Você já julga e corta. Então tem esse padrão aqui de você acabar mudando de opinião de uma forma muito brusca e de repente você elimina. E depois busca uma nova oportunidade pela carta da estrela. Então também tem que ter, não é esse jeito de lidar, né? Do irracional pelo medo, você vai lá e corta, e corta. Isso revela um bloqueio. Né? Você está sempre julgando pelo pior cenário, sem dar chance realmente da pessoa se mostrar ou se chegar, né? Ou criar algum tipo de intimidade. Me parece que a pessoa, você aqui, é a pessoa que não quer intimidades. Você parece que quer coisas superficiais e ao menor sinal de um aprofundamento, uma intimidade, você já pula fora. Você corta e sai correndo e coloca um monte de barreira, de empecilho para que aquilo não vire, por exemplo, um relacionamento. Então, são os conselhos do tarô para o grupo 2. Vamos ver o que mais temos aqui. O que é importante para o grupo 2. Tem que tomar cuidado com os enganos, porque o 7 de espadas fala numa tendência de você comprar ouro de tolo, nesse sentido de se enganar, exatamente pela ingenuidade, pelos bons olhos da princesa de copas. É alguém que não vê maldade, mas depois tem que ter uma atitude guerreira. Parece assim que para você entrar na relação, para uma parte de vocês,
você acaba julgando uma atitude, você vai com a cara da pessoa, e aí, ok, você abre as portas. Mas depois para sair é difícil, tem que ser uma atitude de princesa guerreira, que é a princesa de espadas. Inclusive aqui é o arquétipo que mostra a Yansan. E aí é muito esforço. Então cuidado com... Às vezes você arruma sarna para se coçar, do tipo passatempos inúteis. É uma pessoa que eu estou só ficando, mas às vezes aquilo é um atraso de vida. E para você se desvencilhar, sabe, você perde energia, são coisas, ou você acaba atraindo um perfil que não tem nada a ver com você. Quando você vê, você já tá sendo babado do cara, por exemplo, ou tá lá só pra ser a melhor amiga ou psicóloga do cara, né? Tem aquela expressão, ONG de macho. Cuidado para não ser essa pessoa e depois você ter que se desdobrar porque você criou um dependente emocional. Não seja essa pessoa. A gente tem que parar de se obrigar a consertar homem adulto, homem barbado, né? A gente não é mãe desses caras. Então, é hora de conscientizar sobre isso. Veio aqui a carta da prudência com o As de Ouros, 2 cartas de ouros e a Rainha de Copas. Aqui fala sobre... Eu sei que o tema é amor, é relacionamento, mas existe aqui um bloqueio no âmbito econômico, financeiro, dinheiro que eu tô falando. E isso está refletindo no campo amoroso. É como se você tivesse que focar mais no seu trabalho, nos seus frutos, na sua carreira, em se conhecer, investir mais em você, se aprimorar para depois, num segundo momento, numa segunda etapa, você pensar no relacionamento. Porque talvez você se coloque em maus lençóis por não ter aqui uma vida estruturada ou você não poupar. Seria imprudente. E às vezes o gatilho para essa imprudência é o outro que precisa de você. Tem uma tendência que é você comprar a dor do outro e você se prejudicar financeiramente, em nome, entre aspas, do amor. Então, o que o tarot fala é, primeiro pense na abertura econômica, primeiro pense em poupar, em guardar seus frutos, ter a sua reserva, investir em você para se conhecer, melhore a sua energia, a forma como você lida com você, a forma como você se ama, né? É o famoso amor próprio. Você tem que investir mais no seu amor próprio nesse momento, para depois você abrir esta possibilidade de encontrar alguém e destravar, desbloquear o campo amoroso. Últimos conselhos para este grupo. Cuidado com os homens narcisistas. Sabe a última Coca-Cola do deserto? Porque a carta do imperador junto com a luxúria aqui fala sobre pessoas que são extravagantes e parece que querem levar uma vida de rei, mas levando essa vida de rei às suas custas, porque vem a carta da derrota aqui. Então, cuidado com as pessoas que querem contar muita vantagem, tem um estilo de vida que é incompatível com a renda delas, por exemplo. Né? São pessoas que aparentemente são bem-sucedidas, mas quando você olha mais de perto, você vê que aquilo não se sustenta. E cuidado, inclusive, com golpistas. Né? Infelizmente, a gente vê muito hoje em dia na rede social o golpe do amor, o golpe do Pix, né? Se fazendo de namorado, um colecionador ali de vítimas, também nesse âmbito. Tá? Então, cuidado com as pessoas que podem parecer uma coisa e, na verdade, são outra coisa. Fechamos aqui para o grupo 2. Vamos ao terceiro grupo. Quem escolheu a rosa do deserto. Enquanto embaralho, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, receba em primeira mão. Os vídeos dos signos entram de segunda a sábado, geralmente às 6 horas da tarde. Aos domingos temos o Enigma da Esfinge. Também tem as postagens da comunidade, sempre às 9 horas da manhã.
Então, engaje é importante. Se você gosta desse estilo de tiragem, que é uma tiragem de um tarô mais terapêutico, né? Eu acho que já ficou bem claro que eu não sou uma taróloga que traz previsões bombásticas e não tem esse tipo de abordagem, também não tem esse tipo de mediunidade. É muito mais pro lado da conscientização, de alertas, de padrões e coisas que você deve melhorar na sua vida. Vamos então ao grupo 3. A pergunta relembrando o que me bloqueia no campo do amor. Tem alguma coisa aqui com relação à felicidade e à roda da fortuna que é uma repetição de padrão que sempre gera desapontamento. Parece que você está esperando alguém para ser feliz e você pode até vislumbrar, de repente, num relacionamento, num namoro, alguém que você gosta, um ficante, que aquilo vai dar pé, mas entra nesta roda viva da roda da fortuna, alguma coisa dá errado e a expectativa é frustrada. Então, eu tô falando aqui com as pessoas que se frustraram muito no campo do amor e parece que colecionam a história sempre do mesmo jeito, né? Por exemplo, eu tenho clientes que já foram noiva, já foram pedidas em casamento e já noivaram, por exemplo, 3 vezes, e nas 3 vezes desmancharam o noivado. Então, aqui tá falando de uma dor, de uma repetição, que parece que a hora que vai deslanchar, que você vai ser feliz. Claro, eu tô falando isso do ser feliz de acordo com a sua visão, com a sua vontade. Vem um revés. Veja se isso não é um livramento, porque talvez as histórias estejam se repetindo para te dar um alerta, né? Eu sei que não é o melhor cenário, mas quando as histórias insistem em se repetir da mesma forma, por exemplo, 3 vezes fiquei noiva e 3 vezes o cara pulou fora, ou as 3 vezes eu fui traída, tem alguma coisa aí para que você olhe e desperte e pare de atrair esse tipo de situação para sua vida. Temos aqui também a Imperatriz, o ajustamento e o As de Espadas. Aqui fala sobre você conseguir ocupar o seu lugar, você conseguir ser uma mulher empoderada, uma mulher inteira e equilibrar os pratos desta balança, para que você também tenha um futuro, que você vislumbre. Parece que eu tô falando com alguém que não consegue enxergar a grande mulher que é. E o As de Espadas fala assim: clareia essa cabeça, clareia essa mente, e veja se você consegue se enxergar daqui para frente. Então, pode ser uma tendência de você sempre buscar pessoas para se relacionar que estejam ali num patamar abaixo. Tá? Eu não estou falando nesse sentido econômico ou com uma visão ali preconceituosa. Estou falando, as pessoas às vezes não têm como acompanhar o seu ritmo, ou o seu intelecto, ou a sua ideia. E você parece que fica se colocando em caixinhas menores e não olha para o seu verdadeiro tamanho. Então, se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de ler, que gosta de sair, que gosta de dançar, tem que buscar alguém que consiga que consiga te acompanhar nesses hobbies ou nesses hábitos, né? Não é para você regredir, dar passos para trás. Então, precisa equalizar. Seria essa questão do ajustamento aqui da balança. Equalizar as suas vontades e buscar alguém que seja um parceiro, um companheiro mesmo. Mas você só vai conseguir fazer isso se você enxergar. Se enxergar em primeiro lugar. E parece que você não vê a sua grandeza, o seu valor ou tudo aquilo que você é. As outras pessoas conseguem, mas você ainda tem dificuldade, né, de ocupar o seu lugar. Então, precisa olhar para isso. Veio também o 3 de copas com a sacerdotisa e o cavaleiro de ouros. Bom, aqui fala sobre um homem do passado. Talvez você tenha bloqueado de forma inconsciente o campo do amor, porque por esse 3 de copas, que é a carta da abundância, que é a carta que mostra ali casamento e família, você não esqueceu alguém do seu passado. Este homem ainda ocupa o lugar do favorito, da pessoa que foi eleita. E como mostra
ele distante, olhando na defensiva, é alguém que não participa hoje da sua vida. Então, tô falando aqui para uma parte de vocês, são pessoas que percebem que tiveram uma história de amor que terminou por algum motivo, né? Não sei se bom ou ruim, mas o fato é que você não esqueceu ou você fica usando esse cara como parâmetro. E aí você está condicionando a sua história, a sua régua, à existência dessa pessoa, desse cara do passado. Então são os términos que não, você não conseguiu colocar um ponto final, você colocou só um ponto e vírgula, né? E fica naquela esperança de encontrar alguém que seja assim, ou que essa pessoa retorne para sua vida. Vamos aos demais conselhos para o grupo 3. Eu vejo aqui mulheres que estão com uma energia masculina muito forte. Mostra que a carta da saciedade é como se a pessoa não conseguisse se realizar no campo do amor, está jogando toda essa energia para o trabalho. E aí aparece até o arquétipo do masculino aqui como o príncipe de ouros, que é o príncipe trabalhador, que gosta de trabalhar tanto como um touro. E o touro está aqui arando a terra para um novo plantio. Então a pessoa que está muito engajada, muito focada em trabalhar, em ganhar o seu dinheiro, em fazer o seu corre. E parece que você preenche toda a sua agenda e não sobra espaços para desfrutar do amor. Então, teria que trabalhar um pouco mais essa energia, né? Não é você suprir as lacunas da sua vida com trabalho. Então, existem outras coisas além do trabalho e uma parte de vocês precisa retomar. É como se fosse um resgate ali da mulher que foi ferida e que pensou, bom, não quero ficar nesse lugar aqui da mulher ferida, então bora trabalhar, bora superar, mas tem que equilibrar essas energias, as polaridades. Tô falando aqui do yin e yang, é o masculino e feminino que cada um carrega. Então, olhar também para essa questão que pode estar bloqueando o campo do amor para você. O que mais? Aqui eu vejo uma pessoa que se decepcionou profundamente. O eremita sai como andarilho. Esse 9 de espadas, a crueldade, mostra ferida que é viva, que é profunda no seu âmago. E a carta do louco falando sobre os recomeços. É o eterno recomeçar do zero. E parece que nada se concretiza. Então, porque a carta do louco é o zero e fala só da intenção antes do ato concreto. Então, talvez você fique sempre se esquivando, né? O eremita, ele se esquiva. Você, por medo, por traumas mal curados, talvez você tenha sofrido violência física, tá? Num relacionamento. E isso te desperta gatilhos. Você precisa aqui ressignificar, elaborar tudo o que já aconteceu para sair do zero. Parece que é a pessoa que está incapaz de dar um primeiro passo nessa direção. Até pensa ou ensaia, mas acaba se afastando, desiste. É a pessoa que, se alguém, por exemplo, aparece vislumbrando ali um interesse, alguma coisa muito ainda incipiente, mas que você percebe que tem algum tipo de interesse, a pessoa foge, né? Corre para as colinas. Porque talvez não queira até expor aquilo que aconteceu no passado, tá? Mas pense bem, porque talvez você esteja revivendo essa história que tanto você quer esquecer de uma forma indefinida. É como se fosse o infinito ou o zero. São vários círculos também, né? Fica rodando, rodando e não sai do lugar. Então, busque ajuda, busque um tratamento, né? Para você se ajudar. O que vai acontecer depois, Deus é que sabe. Mas você não ficar nesse sofrimento, né? Nessa fuga eterna. Últimos conselhos. Bom, aqui fala de ganhos e perdas. Alguém que parece que ainda não cresceu nesse campo do amor. A princesa de copas. É a princesa que sonha muito, muito romântica, né? E fica
nessa energia do ganha e perde. Tudo ou nada. Tem que ver essa necessidade de, por exemplo, estar com alguém e só se sentir feliz ou ganhando alguma coisa se você está em companhia de alguém. Se você não está, acaba se sentindo incompleta ou esvaziada de sentido. Então, a princesa de copas, ela precisa usar a seu favor a grande intuição que ela carrega, que ela tem. Essa bondade, esses olhos generosos, ao olhar para o outro, olhar para a vida, usar isso mais a seu favor, carregar a tartaruga, que é a sabedoria. Tá? Então, os ganhos e perdas, claro, isso faz parte do jogo. A vida não te dá garantias e a vida não tem gabarito, né? Às vezes a gente faz escolhas erradas. A maior parte das vezes, a gente vai escolher alguma coisa errada, ou alguém que é incompatível, mas que traz aprendizados. Então, aqui o tarot fala, coloque numa lista os seus ganhos e as suas perdas neste campo do amor, naquilo que te bloqueia, e veja o que você precisa trabalhar. Quais são os seus reais ganhos, aquilo que você já teve como experiência, aquilo que já te lapidou, e aí, o que falta ainda você superar. Qual é a sua grande dor? Então, faça esse exercício que eu acho que vai esclarecer muita coisa para você. E eu fecho, então, vamos para ativação nesse momento, pegando aqui a energia dos 3 grupos representados pelas 3 pedras. Eu tenho aqui um amuleto representando a espada de Ansan, que é um raio. Então, neste momento, me conecto à egrégora dessa mesa, pelas forças do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, pelas encruzilhadas das nossas vidas, representadas pelo momento presente. Saravá, nossa mãe Ansan, Epa Rei Oiá, salve sua força, amada mãe Ansan, Senhora dos raios, Senhora dos ventos, Senhora do sopro divino, curador, Senhora que por onde passa, nunca passa despercebida, sempre traz um furacão de renovação na nossa vida. Amada mãe Ansan, eu peço especialmente às mulheres aqui representadas, peço a sua força, o seu axé, a sua luz, a sua divina proteção. Eu peço que sopre os bons ventos na direção de todas, que aqueles bloqueios que estão no âmago, que estão no íntimo de cada mulher, seja por uma história de rejeição, de abandono, de violência física, psíquica, sexual, qualquer tipo de violência que tenha acontecido, amada mãe, eu peço que sopre os ventos da cura dessa mãe guerreira que vai, aforra, que traz um movimento, que dá um grito, que não deixa barato. Eu peço que a senhora, amada mãe, desperte a força da guerreira em cada mulher e que desperte no íntimo a força da mulher. Que não tenhamos medo de amar, que não tenhamos medo de exigir respeito, que possamos nos amar, nos respeitar em primeiro lugar, e assim que esse amor e esse respeito reverberem para o resto, para todos os outros que se aproximam. Que as memórias do passado sejam varridas, que só fique aquilo que é bom, e não o passado que bloqueia ou prende. Que as dores possam ser curadas na justa medida, dentro da lei maior, da justiça divina, pelo merecimento, pela necessidade de cada uma de nós. Eu peço oportunidades neste campo do amor. Que aquilo que é bom, que aquilo que traz o bem, que as pessoas que possam trazer o amor verdadeiro, agregando desenvolvimento, conhecimento, reciprocidade, companheirismo, que elas possam cruzar o caminho, que elas se tornem
visíveis, disponíveis, dispostas, assim como as mulheres que me ouvem dos 3 grupos. Eu peço também que no astral possa ser rastreada qualquer tipo de atividade indevida, de ativação com magia, que esteja prendendo ou bloqueando os caminhos do amor para cada uma dessas mulheres. Que isso seja agora rastreado, identificado, pulverizado, que os ventos varram para longe todo tipo de influência negativa, de mal olhado, olho gordo, de maldição, maledicência, de conjuro, de praguejo, de reza invertida. Que tudo isso agora caia por terra, porque nada resiste ao furacão de Yansan. Epa, Reoiá, salve sua força, amada mãe, varra também os sentimentos ruins, nocivos, a baixa autoestima, varra também os 4 cantos da casa, onde essas mulheres se encontram nesse momento. Sacode tudo aquilo que deve ser sacudido, traga movimento, renovação, novidade, caminhos abertos hoje e sempre. Que assim seja, assim é. Epa, Reoiá, salve sua força, amada mãe Yansan. Então, se essa ativação você percebe que mexeu com você, com o seu coração, deixa aí no seu comentário, deixe nos comentários o seu nome, ou as suas iniciais, o seu pedido, o seu agradecimento. Uma frase forte que eu quero dizer aqui, a frase que ancora toda essa ativação, é a seguinte: que os ventos levem o que já não sustenta o meu coração. É algo que também você pode comentar se quiser, se você está vendo aqui nesse momento o vídeo, repetindo a frase, que os ventos levem o que já não sustenta meu coração. E que isso seja uma verdade, seja a sua frase de poder, varrendo tudo aquilo que deve ser varrido da sua vida, do seu sentimento, do seu coração, da sua memória. E assim, termino aqui essa ativação, também pedindo que você acenda uma vela na sua casa, se sentir que deve. Esta vela, não importa o momento em que você veja esse vídeo, tudo aqui já foi firmado, ativado, tudo permanece no astral, independente se essa vela acabar ou não, quando você assistir a esse vídeo, você estará conectada. Então você pode também acender uma vela, ou deixar um comentário, ou a frase de poder. Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui, a egrégora da mesa, a amada mãe Yansan. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.